Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar hoje sobre o acesso à justiça e o ius postulandi e a necessidade de advogado. Começar então só explicando o que é o ius postulandi, né? O ius postulandi é a capacidade da parte de ela mesma ingressar em juízo e discutir as suas lides, né? Dentro de alguns limites, né? E para algumas especialidades onde isso existe. Mais fortemente no juizado especial civil, federal ou estadual, e na justiça do trabalho, desde sempre foi assim. No entanto, eu entendo isso como inconstitucional e não vejo nenhuma entidade de advogados preocupada com isso. Eu sei que se trata desse assunto, mas eu realmente não vejo nenhuma publicação forte sobre esse e nenhuma preocupação forte sobre esse problema. E é um problema. Vamos começar pela inconstitucionalidade, né? 133 da Constituição Federal, livro que rege todas as leis do país e que está fora de moda, né, atualmente, sendo atacada diariamente, inclusive pelo judiciário, né, é a minha opinião. O 133 da CF diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. É nesses termos, não tem nenhum senão, nenhum porém. Ele é indispensável. E os seus atos são invioláveis no exercício da profissão dentro dos limites da lei. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que isso é uma prerrogativa da profissão. Isso garante o sigilo, por exemplo, das informações dos meus clientes. Isso garante que não há hierarquia entre o advogado e o juiz e o promotor no exercício da profissão, né? E por que a gente tem essas prerrogativas, né? E eu sempre falei isso nos cursos de ética que dei e palestras. Porque a gente, especialmente, tem um controle ético muito grande, né? A OAB efetivamente se preocupa com a ética da advocacia, investiga, estuda e pune advogados que não se comportam conforme a ética, né? E isso garante essas prerrogativas. A ética é o pilar da prerrogativa. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, o ius postulandi, então, só para explicar então como é que funcionava, antigamente as pessoas iam fisicamente ao fórum, falavam com a secretaria da vara e a secretaria da vara reduzia a termo, né, colocava no papel aquilo que a pessoa achava que tinha direito. Eram normalmente estudantes de direito, então tinha alguma orientação jurídica nisso aí e as coisas não eram tão assim aventureiras, né, mas ainda assim, quem conviveu com isso e viu petições de ius postulandi, muitas vezes assusta, né? E algumas vezes eu tive que ingressar, emendando a petição inicial, ingressar em juízo representando o cliente, porque ia ser ruim para ele. Na Justiça do Trabalho é a mesma coisa, a pessoa ia no balcão da vara e era reduzido a termo de seus pedidos, daquilo que ela acha que tem. Quem faz entrevistas sobre direitos trabalhistas aí com os clientes entende que a maioria dos direitos que eles acham que tem, não tem. E muitos dos direitos que eles não sabem que tem, eles têm. E tem formas de pedir isso, tem requisitos, tem formas de juntar provas. Nada disso que eu saiba, havia muita orientação antes, mas eu não quero ser injusto. Bom, o TJ do Rio Grande do Sul, semana passada, através da equipe do meu competente amigo José Maranguelo, querido, que nada tem a ver com isso, desenvolveu um atalho, um sistema que permite os cidadãos postular em juízos sem a necessidade de advogado, diretamente na internet, né? Eu nem experimentei o sistema ainda. Eu sei que saiu hoje num jornal de circulação da capital uma matéria enorme de página sobre isso. Na minha visão, isso é um desastre, né? Até porque as pessoas realmente desconhecem seus direitos e os atalhos, né, da justiça. Mas tem um outro aspecto aí de desequilíbrio de armas, né? Disparidade. Por exemplo, eu, cidadão, vou entrar sozinho, sem advogado, pedindo o que eu acho que eu tenho. E aí a outra parte vai ter advogado. Começar aí. Bom, na Justiça do Trabalho hoje tem honorário de sucumbência para quem perder, né? Paga um percentual sobre o valor do pedido. São questões técnicas, não tem nem como explicar aqui. Isso já no primeiro grau. Se não, para recorrer vai precisar de advogado. Mesma coisa no juizado especial. Se ganhar um pedido e perder o outro, por exemplo, a outra parte vai recorrer, tu vai precisar de advogado para te defender no recurso, senão vai pagar o honorário de sucumbência também.
Tá, isso é um problema prático e realmente afasta as pessoas do seu direito e ainda traz problemas posteriores para as pessoas. Fora o atentado à profissão da advocacia, que tem sido comum também no Novo Brasil. Constituição, advocacia são entraves para tudo aquilo que se quer fazer. Eu não consigo entender o CNJ junto com isso, né? Corroborando com isso. Há cerca de um mês, o CNJ expediu aí uma recomendação aos tribunais regionais do trabalho para que também façam um sistema como o TJ fez. Não sei se ele não fez essa recomendação para o TJ e o TJ foi mais eficiente nesse ponto. E eu sei que estão trabalhando nisso. E isso é um problemão, um problema muito grave, muito grave. E isso em esfera judicial. Vamos falar da esfera administrativa. Quando eu estive secretário da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, nós tínhamos muito problema, não só com o exercício, como com a publicidade desses atos. INSS, DPVAT, que agora está fora de moda, mas teve um mercado muito forte, inclusive com cessão de direitos, e trânsito. São problemas muito sérios, porque qualquer pessoa pode colocar procuração interposta de terceiro, né? Não precisa ter formação, não precisa nada, não precisa nem ter controle ético, então o campo para enganação e para picaretagem é gigante. Não estou dizendo que todos são, nem que todos são despreparados, conheço gente muito preparada na esfera administrativa. Porém, se perder na esfera administrativa, se tiver que recorrer para uma segunda ou terceira instância administrativa ou ainda para a justiça, aqueles argumentos que foram colocados no primeiro instrumento de defesa vão ser utilizados, vão ser controlados. E isso quer dizer que o advogado, que nesse momento vai ser necessário, está preso àqueles argumentos e fundamentos. E eu já vi defesa administrativa que veio para mim e eu acabei negando, dizendo que a pessoa ia só perder dinheiro comigo. Ia, porque ele admitia desde o início que tinha feito a infração, mas que era uma pessoa boa, que era um bom motorista, que não tinha histórico, etc, etc. Então, eu não tinha muito argumento, a não ser questões pequenas, assim, que não valia a pena para ele pagar um advogado e sim pagar a multa direto, né? É um problema muito sério, não vejo as entidades preocupadas com isso, nem mesmo a minha OAB preocupada com isso, no sentido de uma ação prática e contundente contra isso. Embora atualmente sejam tantas ações contundentes que nós estamos precisando ter, que realmente às vezes falta foco. Mas quero deixar clara a minha preocupação e quero deixar registrado em vídeo aqui para que as pessoas amanhã ou depois venham ver meu vídeo e digam: Paulo tinha razão. Tá? Por favor, curtam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem aí se concordarem. Como eu costumo brincar, compartilhe com um amigo se concordar e se discordar, compartilha com o inimigo. Um abraço, excelente semana aí.